Olá, queridos web espectadores. Hoje a gente tem um programa muito gostoso. Finalizando 2011, iniciando 2012 e vamos estar refletindo um pouco, pensando em dicas sobre as energias de 2012 e como terminar um ano para a gente realmente ter falado o ano inteiro aqui de mudança, de um novo ser, né? Vamos pensar um pouco o que realmente, concretamente, dicas fáceis, dicas simples, que a gente possa alterar, mas tem que ter a prática. E hoje nós vamos ter a participação especial de duas pessoas muito queridas. A amiga Cristiane Guedes, que é escritora, que é taróloga e também é jornalista. E do Giovanni Rocha, que vocês já conheceram aqui conosco também, que também é tarólogo e terapeuta, ok? Mas este programa nós vamos estar com a querida Mon Liu. Muito obrigada por estar aqui, Mon. Estou muito feliz de estar participando aqui do programa. A Mon é paisagista, mas a especialidade dela, eu quero que você conte para os nossos web espectadores. O pessoal fala que é Feng Shui, mas na verdade se fala Feng Shui, que é na verdade correspondente ao sangue que corre nas nossas veias e ao ar que nós respiramos, que é o vento. Eu falo Feng Shui, está errado também. É Feng Shui. Feng Shui. Mas todo mundo aqui no Brasil fala Feng Shui. É Feng Shui, né? Tranquilamente. Até em novela das 9, em seriados, é tudo Feng Shui. Muito obrigada por estar aqui, viu, Mon? Conta um pouquinho pra gente o que é a sua formação e o que é efetivamente, porque Feng é uma palavra, Shui é outra, não é? Sim. Conta um pouquinho. Feng é o vento, que é a nossa respiração, toda essa energia vital que permeia o universo. Isso aí, é a água, o sangue que corre nas nossas veias. Na verdade, ele vem tem a ver com sustentabilidade, com a natureza, com todo o meio que nos... por exemplo, se a gente entra num ambiente que... trabalha muito com a psicologia também, né? Se, por exemplo, o sofá, logo que você entra no ambiente, o sofá está de costas para a porta, a pessoa já está de costas para as oportunidades. Então, tudo demora para chegar. Aquela promoção que ia para ela, vai para outra pessoa. Ela sente que não tem apoio, ela fica mais insegura e ela não consegue concentração. Conta agora um pouquinho da tua história. Quem é, para os nossos web espectadores, Mon Liu? Eu sou, na verdade, formada em engenharia civil. Olha lá, pelo tá bem estilo Mulheres que Fazem. Depois eu fui fazer curso de especialização em design de interiores. Fiz paisagismo também, fiz um pouco de cenografia, de figurinos. Na verdade, eu sou uma curiosa em todas as áreas de artes. E eu faço uma salada bem positiva de tudo isso, trabalho com eventos também. Resumindo, eu trabalho tudo com artes relacionado com Feng Shui. E o Feng Shui é, para Mon, um trabalho específico em aulas, como você é professora de Feng Shui. Sou professora há 10 anos do Senac, de design de interiores, no curso livre de Feng Shui. E nós vamos agora reunir todas essas informações e passar para vocês dicas fáceis, legais e muito gostosas para que você possa efetivamente começar a trabalhar a sua consciência e mudar alguns aspectos da sua vida, porque nós vamos ver com a mão a importância de 2012. Vou iniciar dizendo uma frase, um texto, uma dica aqui para a gente começar a refletir, do Giovanni, ok? Bertrand Russell, 1872-1970, um dos mais influentes filósofos humanistas que viveram no século XX, nos diz: se houvesse no mundo de hoje maior número de pessoas desejando suas próprias felicidades, mais do que desejassem a infelicidade do próximo e interferindo menos na vida do outro sem ser solicitados, poderíamos então ter o paraíso na Terra dentro de alguns anos. Isso é um bom pensamento para a gente começar 2012, né, Mon? O que acontece normalmente é que o ser humano tem tendência à acomodação. Então, o que acontece? Ele sempre vai tentar ver o que o outro vai tentar fazer para ver se dá certo. Aí ele pensa se ele vai fazer. Então, uma das dicas, né, é a gente correr atrás dos nossos sonhos. Mas não é correr a nível mental apenas, é fazer ele concretizar. Se nós temos dificuldade de realizar
os sonhos, uma das maneiras simples é trabalhar com plantas. O fato da gente colocar a mão na terra faz com que as coisas aconteçam, porque a terra é pé no chão, é concretização de objetivos. Terra é humus. Humus vem humanidade e vem humildade. Né? Então, nós vamos ver o Feng Shui, você viu que o elemento vento, ar e água são o que vão estar movendo e trazendo o fluxo da energia. Agora, a energia precisa ser colocada em algum lugar, né? Sim. O que a gente pode fazer também é assim, para realizar mais fácil, né, os nossos objetivos, é ter plantas na cor laranja ou vermelha. Porque o vermelho é sucesso e o laranja é concretização de objetivos. E laranja é uma cor de cura universal. E todos esses elementos que você está dizendo, eles são bastante importantes, tanto na moda quanto nos aspectos de 2012, não é isso? Sim, inclusive uma das cartelas de cores, a cor é o vermelho chá dançante, que na verdade é um vermelho que leva um pouco de rosa também. Um pouquinho de amor, né? Com certeza. O amor faz parte, na verdade, é a maior força do universo. Com o amor, você consegue resolver os maiores problemas do mundo. Na verdade, o que falta um pouco é justamente o amor incondicional. Sair de si mesmo e enxergar o outro, se colocar no lugar do outro. É, porque aí existe uma outra tônica que a gente vai ver um pouquinho nas dicas aqui dos nossos amigos, né, especiais, convidados e da MON, que 2012 a gente estaria mesmo focando a união do etéreo à matéria, do homem à mulher, né? Porque assim, nada mais importante do que o amor, como a Mon estava falando, na ideia não das emoções, tá? Assim, não é o apaixonar-se, não é o desejo, não é a posse, é aquilo que completa e circula, aonde envolve os opostos, não é, Mon? Sim, com certeza. E ainda mais 2012, a somatória dá o número 5, que é uma cor, né, que simboliza a figura humana. Cabeça, 2 braços, 2 pernas. Então é um ano de muitas transformações, muitas mudanças. A pessoa tem tendência a ficar mais estressada, por isso que a cor turquesa é um contraponto para o equilíbrio. Ah, e assim, bom, então tem umas. Eu acho muito lindo, não sei se você concorda comigo, mas acho que são indianas, aquelas contas e colares que justamente colocam o coral, que é mais ou menos essa cor que você está dizendo, Sim, né? sim. Junto com a turquesa. Sim. São cores. Porque é o que equilibra. É o que equilibra. E turquesa, ele leva verde e azul, né? Então, lembra o mar também, lembra a natureza, né? Isso é uma dica tanto para vestuária, Mon, quanto para ambiente residencial, para design de interiores? Sim, até em acessórios, roupas. O que a gente pode fazer também é ter pedras cristais na cor turquesa. E de que maneira a gente poderia estar utilizando essas pedras? Então, o que a gente pode fazer é, antes da passagem do ano, pegar uma pedra e ir numa loja de pedras. A sua pedra, ele vai brilhar mais que as outras. Ele vai fazer assim para você. A gente diz, né, que ela conversa com você, né? Não, ela conversa, ela vai brilhar mais que as outras, ela vai chamar sua atenção e é essa a sua pedra do poder. O que a gente vai fazer com essa pedrinha? Nós vamos deixar em salmoura uma noite, no dia seguinte lavar em água corrente, deixar no sol para energizar até o meio-dia. É a limpeza e a energização. Sim. Aí, com essa pedrinha, nós vamos carregar ela na bolsa. É a nossa pedra do poder. Todo dia de manhã, você segura nela, firme o seu pensamento no seu desejo. Vou aproveitar, bom, você colocar, porque tem uma dica aqui do Giovanni, que é exatamente toda manhã. Olha o que ele diz. É assim, repita todas as manhãs de 2012. Ao abrir as janelas e portas, deixa entrar a vida, o sol, a brisa, que é exatamente o que a Mão está falando. E diga assim, que minha vida e minhas palavras sejam doces. Que minha vida e que minhas palavras sejam doces. Isso, segurando essa pedrinha, ninguém vai segurar você, né? Com certeza, porque na verdade, os nossos pensamentos, palavras e ações que determinam o que você pode conquistar. Então, na verdade, a mudança depende de nós mesmos. Se a gente acha que nós conseguimos e nós vamos atrás,
proativos. Não adianta esperar que as coisas aconteçam, né? Então, a gente ir atrás, mas com essa pedrinha, né, como estímulo, você consegue atingir mais facilmente os seus objetivos. É fundamental o que você está dizendo, né, Monca? Eu acho que a grande mesmo mudança, a estrutural, vamos dizer assim, de 2012, é isso que tem sido repetido, acho que pelas mídias e todas as... É você. Isso significa, como a Mon iniciou aqui hoje, assim, você deixar de se acomodar e ter a necessidade que o outro confirme uma verdade para você, né? Começar a buscar quais são as suas verdades internas. Isso é difícil. Prosseguir apesar do medo. Porque o medo todo mundo tem. Ou com medo. Eu vou mais além. Assim, o medo e o covarde têm uma pequena distância, né? O medo você vai com e o covarde paralisa. Não é verdade? Com certeza. Né? Mas todo mundo tem medo. Não, todo mundo tem medo. Fiquem aqui conosco que nós vamos ter mais e mais dicas daqui a pouquinho. Até já. Hoje aqui no Mulheres que Fazem Mon Liu, falando sobre as energias e o que a gente pode estar alterando, modificando, pensando para que 2012, que é uma energia de tensão, possa se acalmar, ter mais tranquilidade. Vou dizer para vocês mais uma dica aqui, mais uma fala do Giovanni. Não espere data para ser feliz, para perdoar, para esquecer, para começar, para terminar. Todo dia é um bom dia. Adiar e protelar é só atrasar, né? Carpe diem. Aproveite o dia de hoje. Porque o passado já aconteceu, então não dá, a gente não consegue modificá-lo. E o presente é o que a gente está vivendo. E com este presente, se a gente fizer bem feito, nós vamos ter um futuro legal. Então não adianta ficar pensando, quando acontecer, deixar procrastinar, pensar que vai acontecer mais, não, deixa para amanhã. E aí a vida está passaram 20 anos e a pessoa não fez nada, não realizou. Isso é fundamental, porque a frustração e a angústia muitas vezes deriva daí, né, irmão? Muitas pessoas assim, falam assim, bom, eu queria tanto ter feito isso. E sempre, veja como a gente é repetitivo nisso, porque é importante a fixação mesmo para um novo pensamento. Quando eu digo assim, olha, eu não fiz isso porque meu marido não deixou, porque minha mulher, porque meu filho estava doente, porque não sei... A inversão, né? O mundo novo mesmo, que está sendo proposto por todos os pensadores, filosofias, religiões, é onde você integra, primeiro dentro de você, a sua verdade é importante. Né? A gente aprendeu muito nas repetições, as pessoas dizem, isto é certo, isto é errado. Comece você, o que é certo, o que é verdadeiro dentro de você. E aí comece a adaptar. Mas, bom, eu queria voltar um pouquinho à questão das pedras, porque a gente estava falando, você falou da pedra de poder. Turquesa. E da pedra turquesa. Como é que as pessoas podem ornar, né, os ambientes? E se isso está pertinente, por exemplo, você pintar uma parede de turquesa, ou não, põe um objeto, ou põe as pedras dispostas, isto é algo que vai estar influenciando no ambiente? E qualquer ambiente pode ser influenciado por essa cor? Sim, só que tem uma coisa, se a pessoa é muito acomodada, a cor turquesa vai deixar ela mais zen ainda. Tá. Então, ou seja, sempre equilibrar uma cor mais estimulante com o turquesa. O turquesa é bom para pessoas muito estressadas, né? Que são ligadas no 220. Uhum. Então, é uma cor super 10, ele equilibra, ele dá saúde, só que tem que ser usado com parcimônia. Eu lembrei de uma coisinha. Primeiro que assim, eu gostaria que você diferenciasse, que assim, nós temos as cores e os valores tonais, Sim. Né? Eles fazem a alteração nessa questão que, por exemplo, você está colocando. Por exemplo, se eu colocar um azul turquesa mais forte, mais puxado para o verde ou mais puxado para o azul, ele vai interferir de maneira diferente. Sim. As pessoas que têm tendência à depressão, elas ficam mais introspectivas ainda se usam a cor azul. Então, neste caso, é melhor o verde... turquesa puxado mais para o verde. Tá. E tem outra coisa, duas pessoas nunca enxergam a mesma cor na mesma escala tonal. Isso é importante. Isso é interessante quando a gente volta nesse tema que eu estava falando sobre a individualidade. Não individualismo, tá? A individualidade. Nós somos como células de um corpo, por isso que a gente fala todos somos um. Por quê? Quando cada função celular
bem centrada na sua, né, no que é legal para ser feito por si próprio, aquilo em conjunto trabalha em harmonia. Então, assim nós somos, cada ser humano, né, se a gente entrar no nosso eixinho de verdade, toda a humanidade também vai ter uma perspectiva muito melhor, não é, irmão? Então, saber o que é de verdade seu vai estar contribuindo por esse todo. Não adianta a gente pensar uma coisa, falar outra e agir de outra forma completamente diferente. Porque entra em choque, você não está sendo coerente com as suas atitudes e com seus valores. Quer dizer, e o resultado disso é isso que a gente está vendo. Olha, olhe para 2011, olhe para 2010, olhe para... Mas só olhe, tá? Passe rapidinho. Porque o resultado, quando a gente realmente não se alinha, né? É esse tipo de abuso, de autoridade, né, de corrupção, é o desalinhar, é o desorganizar, né? Nós entramos em choque, aí a gente não consegue realizar mais nada. E agora a gente está entrando mesmo, eu gostaria que você falou um pouquinho do arcano, né, do arcano não, na verdade do 5, que é a soma, que também é o arcano, né, eu vou ler um pouquinho também do que a Cris passa pra gente, mas que é do arcano do Papa. Sim. Né? E o Papa nessa figura de orientador, tá certo dizer isso? Orientador, só que pede reflexão, é um momento de autoconhecimento, na verdade gera um certo estresse, por isso que a gente tem que pensar em desenvolver o autoconhecimento para saber realmente o que está faltando na nossa vida para complementar. Muitas vezes não é aquilo que é exterior, está faltando alguma coisa no nosso íntimo, que na verdade que vai gerar a felicidade. O que é felicidade? Felicidade, na verdade, é um estado de alma, né? É um estado de completude, né? Sim. Onde você se sente, onde assim... Veja, gente, quando a gente fala em felicidade, em verdade, nós estamos unindo os opostos. É só isso, porque vai continuar existindo coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Mas você não precisa se orientar por aquelas que você não gosta. Quer ver um exemplo? Muitas vezes, todos nós, os orientais talvez um pouco menos, mas os ocidentais certamente se orientam que o trabalho é sacrifício. Trabalho é prazer, trabalho é gasto de energia. E nós nos orientamos tanto tempo com sacrifício que todo mundo organiza o seu dia a dia de trabalho sabendo que vai precisar suportar uma série de coisas ruins. A consequência disso, quando a gente trabalhar com prazer de verdade, né, nós vamos estar expressando o divino em cada milímetro e todos vão estar sendo beneficiados. Eu vou ler um pouquinho do que a Cristina Guedes traz pra gente, tá? O Arcano 5, o Papa é um ser entronizado, com uma barba patriarcal e suas vestes ondeantes. Nos traz um outro impulso para a nossa jornada de 2012, que é um maior desenvolvimento para exortar a busca de Deus. O Papa trará ainda uma melhor união entre homens e mulheres, esse aspecto é importante, no setor dos relacionamentos, pois isso é surpreendente já que todos andam falando em pessoas sozinhas, em esfacelamentos de relações, separações, etc. Os casais tendem a dialogar mais. Esse será um ano excelente para o ânimos e a ânima personificarem seus direitos iguais e valorizar mais essa necessidade do encontro entre o homem e a mulher. Será um ano de síntese e de buscas pela paz que continua, né? A paz tem que continuar sendo buscada. E certamente, eu não sei se todos os nossos web espectadores têm essas ideias, mas vamos pegar um pouquinho, bom, se você não... Essa ideia do ânimos e ânimas, né? O que é essa união e essa constatação mesmo? Está todo mundo dizendo, você está todo mundo se separando. É verdade mesmo, né? Sabe por quê? Porque desde que a mulher foi para o mercado de trabalho, ela começou a opinar mais. Ela começou a se dar valor. Então existe essa coisa de ela se colocar no lugar, né? E ela ter o poder. Então o que acontece? O homem que foi criado à moda machista entra em choque com isso, mas na verdade é extremamente positivo. Por quê? Porque ele tem com quem dialogar. E o segredo está na aceitação, no perdão. Tolerância.
Perdão e tolerância são palavras-chave. Eu vou contar um pouquinho para vocês, um pouco além do que a Mon está colocando, é assim, ânimos e ânimas são os nossos aspectos femininos e masculinos. Todos nós temos, homens, mulheres, velhos, novos, índios, chineses, japoneses, não importa, tá? Isso é um aspecto do que a gente diz da nossa energia configurada na alma, tá? Então, assim, a alma seria um dos aspectos, né, da nossa humanidade, onde o feminino e o masculino estão lá. Então, se a gente tem consciência deles e organiza eles dentro da gente, o que a Mon está colocando que é fundamental, essa questão do perdão e do poder, assim, todos nós temos poderes e a capacidade de realização. E se a gente pensar na história da humanidade, muitas pessoas dizem pouco sobre isso, mas a gente começa pelo matriarcado. Aí a gente vai para o patriarcado, tem essa questão de tentar se monopolizar desse poder, porque todo mundo está muito inquieto, então vamos coordenar, e eu digo o que é isso. Estou falando das histórias aí da humanidade. Isso se diluiu, né? As pessoas entraram em combustão, eu diria, em relação a um poder único, porque nós temos essa multiplicidade. E hoje, e eu acho que aí voltando um pouco para essas energias, e pelo arcano e pelo papo, é a reunião do todo, mas em si, né? Então, assim, é verdade, a gente tem visto muito homens e mulheres se separando, mas é para buscar, né? Você não acha isso? Mas aí que tá, sabe, que se tiver mais aceitação, mais tolerância, é aquele provérbio, de perto ninguém é normal. São as diferenças, né, que a gente tem que aprender, na verdade, uma boa convivência. Isso, é um grau a mais, né? Como a harmonia. Como você estava dizendo, assim, os homens e as mulheres precisam reaprender. Assim, tanto os machistas quanto as feministas, tá? Assim, Com certeza. A mulher pode realizar, é uma coisa que mulheres que fazem, a gente sempre bate um pouco nessa tecla, né? A mulher tem que realizar sem perder o feminino. Ela é gestora mesmo, né? Assim, ela é a que tem um olhar mais amplo. E quando a gente harmoniza esses dois aspectos, a gente tem o todo em harmonia. O que é algo que eu imagino que seja um patamar na espiral, né, do crescimento da humanidade. Uma evolução. Né? A gente Com tem que certeza. olhar isso com tranquilidade, né? E jamais, como as pessoas em outras eras, eu vou dizer eras, porque para mim é eras, disputa de poder. Não tem porquê, é somatória. É complementariedade, Sim. né? Nesse sentido, Mon, o que em termos de tanto de adorno físico quanto de adorno de ambientes a gente pode estar utilizando? Então, uma das maneiras da gente, vamos supor, no ambiente que tenha tido uma discussão do casal, nós podemos tocar uma música clássica, estilo valsa, que isso daí limpa automaticamente o ambiente. A outra solução seria colocar rosas cor-de-rosa. Por quê? Por exemplo, uma decoração de Natal pode ser feita, por exemplo, Sim, uma família com cor-de-rosa. Sim. E outra maneira de unir a família, porque o que está acontecendo muito hoje em dia é que o pessoal fica muito na internet. Então, o que você pode fazer para promover união familiar? Em vez de você colocar jogos americanos, colocar uma toalha de mesa que une os membros e fazer todo mundo pegar do mesmo recipiente. Porque é uma forma de unir a família. E também ver se a mesa está bamba, porque se a mesa estiver bamba, a família está com problemas. E vai pender para um lado ou para o outro, né? Sim. Fica aí, mais dicas deliciosas como essa daqui a pouquinho. Até já. Aprenda também em 2012 que por mais que você queira muito alguém, ninguém vale tanto a pena a ponto de você deixar de se querer. Esse é também uma dica do Giovanni e é uma dica minha, acho que da Mon e de muita gente que entende que seres inteiros, íntegros e verdadeiros certamente farão o outro mais feliz. Então, talvez, que tal pensar dessa maneira? Existem muitas desuniões nesse momento, muitas separações até abruptas, né? Que é uma energia que está circulando aí.
No entanto, isso é para que novas composições de pessoas que estejam mais inteiras e que tenham mais a ver, venham a se reunir, não é, amor? Uma dica de você achar a alma gêmea é você ter um vaso com 2 flores rosas, cor de rosa, brancas ou vermelhas, 2, num vaso, perto da cabeceira da cama. Isso chama alma gêmea. Mesmo que ela esteja do outro lado do mundo, a energia se conecta e, de alguma forma, o universo vai criar uma sincronicidade de vocês se encontrarem. Os floristas que estão nos ouvindo, olha aí, podem preparar seus pacotinhos. Mas, bom, qual é a diferença entre rosa, branca e vermelha? E é legal colocar todas as 6 juntas, 2 vermelhas, 2 brancas e 2... O que aconteceria no negócio desse? Entra em parafuso. Olha que é perigoso, Rosas hein? vermelhas são para um amor mais paixão, Caliente. né? Isso, caliente. As brancas, uma coisa mais amor, alma gêmea mais suave. E rosa, Mais né, é o espiritual. amor, isso. Rosa, a cor rosa, né, é do amor mesmo, né? Amor. A vermelha, paixão. E a branca, né, um amor mais harmonioso. Mais harmonioso ou mais incondicional? Cuidado, porque você chama alma gêmea, né? Você vai chamar um bando de gente, vai ter um amor tremendo, mas aquele lá, ou aquela lá que você queria, não chega, hein? Seria uma coisa mais pacífica, mas amor também. Tá. E, bom, então você precisa saber primeiro o que você quer. De novo, a gente Sim, volta a isso, sim. olha. Eu já ouvi também falar de ter isto nos 2 lugares. Quando você sabe, por exemplo, você tem alguém e que o relacionamento não está muito bom, então você tem uma rosa ou 2 rosas, não sei, na casa desta pessoa e na sua. Isso também vale? Não, porque na verdade é como você mesma falou, Beth, em primeiro lugar somos nós e nós. Por quê? Porque não é aquela história de 2 metades de laranja, porque nós somos um ser completo. Completo, único e especial. Nós já somos completos. Na verdade, um relacionamento são 2 pessoas completas, perfeitas, que escolheram fazer o mesmo caminho juntos. Eu gosto de usar um exemplo que aliás, né, trabalhei até em pesquisa com isso, mas em pesquisa científica, mas que é muito legal. Olha, pense nos modelos o seguinte: um neurônio com outro neurônio, eles não se tocam, eles não andam juntos, tá? E nenhum é fração do outro. Cada célula nervosa, ela é exatamente completa. Só que as 2 trocam informações. E aí um circuito de uma ideia a uma realização se processa no nosso corpo. Você imagine transformar isso no universo, não seria muito bom? Maravilhoso. Né? Agora, as pessoas que sofrem de baixa autoestima, como você falou, eu falei que, em primeiro lugar, somos nós que temos que estar completos para que outra pessoa possa se aproximar. Por quê? Porque nós temos que, em primeiro lugar, nos amar para poder amar outra pessoa. Então, o que a gente pode fazer também para aumentar a autoestima seria ter uma drusa de quartzo rosa perto da cabeceira da cama. Vamos explicar um pouquinho o que é a drusa? Drusa é a pedra em Não estado lapidada. bruto. É, não lapidada, tá? E assim, a Mão me fez pensar numa coisa que eu acho bem legal tocar com vocês. Qual é a diferença do se amar e daquele que ama o seu ego? Existe uma diferença grande, tá? Então, assim, quando eu amo a mim, de verdade, quer dizer, quando eu entendo quando eu sou chato, eu entendo que determinadas coisas para mim são difíceis e eu sou tolerante com isso em mim. Quando eu consigo amar as minhas próprias dificuldades, as minhas próprias insatisfações, eu vou ser mais tolerante com o outro, como a Mão está colocando. Agora, quando eu quero para mim, isso não é amor não, tá? Isso é inflação de ego, né? Onde eu acredito que o meu bem-estar está através das coisas que eu me aproprio. Isso é perigoso, né, Mão? Agora, uma pessoa que se sabe assim, o que ela poderia fazer para se ajudar? Colocar uma drusa de ametista perto da cama. A ametista, ela não transmuta qualquer energia? Sim, inclusive quem tem tendência à depressão, quem tem algum problema de saúde, também pode deixar a drusa de ametista perto da cama. Eu ouvi falar também de colocar dentro de um copo de água e beber aquela água. O que você acha disso, Mão? Tem mais poder ainda se você colocar dentro de uma garrafa lilás,
no sol até o meio-dia, ou essa drusa com água, né, debaixo do sol até o meio-dia. Então essa água pode realmente... Por quê? Ou tomar banho com ela também. Gente, a gente Borrifar pensa na casa. Água, isso são magias. A água é um dos maiores condutores de energia. É física. Né? Física. Inclusive, se a gente não está bem, se a casa está pesada, nós podemos pegar água mesmo, rezar um Pai Nosso ou Ave Maria, ou passar uma vibração positiva nessa água dentro do borrifador e pulverizar os ambientes, que limpa instantaneamente. Vocês querem ouvir, ver de verdade? A gente vai passar umas imagens aqui. Como é o nome daquele que fala? Gente, eu acho isso. Eu esqueci o nome dele, mas a mão talvez lembre. Que faz essas orações e músicas e que retrata, congela a água, fatia e vê a alteração celular. É um japonês. Isso, eu esqueci o nome dele, mas tem até o livro. Não, isso é só colocar na internet. Células de água, vocês vão ver isso, põe imagens. Né? Dá uma googada nisso que vocês vão ver. Eu esqueci o nome, mas é fantástico, comprovado cientificamente o quanto a água recebe as diversas gamas energéticas, tá? Isso já é algo conhecido. Então, não é à toa. Se você faz isso e ainda coloca a sua fé, né, e a sua consciência, as coisas se alteram. Se vibrar amor, você espalha amor. Agora, se vibrar aquela raivinha, é isso que você vai estar passando também, né? Tem que ser de coração. Muitos sentimentos, a gente sabe, né? Não são tão agradáveis. Nós não estamos sempre positivos o tempo inteiro, né, irmão? Quando a gente percebe, a gente pode estar fazendo que é uma forma de se amar. Ninguém gosta, gente, de estar bravo, de estar triste, mas é uma realidade da vida, né? O que pode ser feito para transformar isso? Em primeiro lugar, o autoconhecimento mesmo. E também você se colocar no lugar dos outros. Muita gente chega com aquela história de que não, tem que ser a minha vontade. Tem que ser, que nem a história do ego, né? Tem que ser a minha vontade. Eu tô certo. Que não existe, né? Nenhum saber é absoluto. Mas eu vou, assim, buscar o que a Mon falou e os orientais também são craque nisso. Perdão. Tá? Peça perdão. O Ho'oponopono é uma filosofia lindíssima para isso, onde você trabalha a limpeza, você pede a limpeza de um sentimento, né? Dá uma fechadinha e diz assim, olha, eu não gosto de sentir isso, por favor me ajude, porque a gente trabalha essa humildade também, né? E a humildade, vou voltar ao que a gente já disse aqui, é aquela questão de vida, do humus. Tudo que você põe, ela planta, ela germina na terra. Então, né, na medida em que você realmente quiser transformar um sentimento em você, porque esses sentimentos negativos, eles só faz isso, né, aumentar eles mesmos, né? Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, assim, eu estou brava com alguém e eu quero me vingar. Por isso que é tão bom você ter nas varandas, mesmo de um apartamento pequeno, né, você mexer com a terra. Sabe, você pode ter plantas aromáticas que podem, por exemplo, o alecrim. Uma pequena horta? Com certeza. O alecrim, ele traz alegria para a nossa vida, é um estimulante. Hortelã dá clareza mental. E essas, tem algum lugar que seria, por exemplo, eu poderia ter uma horta, ela necessariamente tem que ser na cozinha, próximo da cozinha? Não, é onde bate o sol. Dependendo da planta, ela exige mais sol ou menos. Mas as plantas, além de adonar e trazer oxigênio, elas protegem, elas são guardiões. Se acontece da planta morrer, ela na verdade ela te protegeu contra alguma energia que não era muito boa. Porque eu acho que assim, de verdade, são os ícones, né? O reino vegetal são aqueles que a gente pode estar vendo como símbolos máximos dessa internação, né? Dessa interligação divina com matéria. Sim. Certo? Por isso que o pessoal está tão apaixonado pela cor verde também. Por quê? Porque ela faz essa ligação do céu e da terra e, ao mesmo tempo, elas protegem, elas dão oxigênio e, além de tudo, né, o fato de você mexer com ela faz com que seu estresse, suas vibrações que foram pesadas vão direto para a terra. E lembrar, né, sejam as frutíferas ou não, gente, olha que coisa linda se a gente pensar no ciclo. De uma semente, você tem uma elevação de nutrientes, um crescimento,
de novo semente, né? Acho que essa é simples e é milenar esse ensinamento, cíclico, né? isso. Exato. Então, assim, as coisas realmente elas podem estar se renovando, que eu acho que é uma grande palavra, né, amor? Outra dica é aquela planta cingônio, que tem o formato de coração. Ela dá em qualquer ambiente, seja pouco iluminado ou com sol, e ela se propaga muito fácil. Além de tudo, ela limpa a fumaça de cigarro. Olha que maravilha! E ela é uma planta que limpa as energias negativas Sim, também. ela dá até na água. E você pode colocar ela em qualquer ambiente da casa. Qualquer ambiente da casa. Desde que não seja muito amoroso, né? Hã? Não tem isso? Então, o formato de coração é para isso. Não, digo assim, tem aquele lá que assim, é um mel. Se colocar ali vai ser um problema, né? Porque a gente sempre trabalha essa questão da compensação, do equilíbrio, não é verdade? Inclusive, até para as pessoas que têm tendência à depressão ou têm algum problema de saúde, essa planta em formato de coração, ela passa essa vibração positiva. Olha, não é só por uma questão da mudança das energias de 2011 para 2012 e nessa tensão toda que a gente está olhando, que provavelmente todos nós vamos ser tocados. Mas é a importância de que a gente tenha consciência porque a gente vai estar trabalhando elas de uma maneira diferente. Aguardem e essa maneira com mais dicas daqui a alguns minutinhos. Até já! Pensemos agora na energia do número 5, o nosso Papa. Papa do tarô, tá, gente? Os iniciados chamam o número 5 de número de Cristo, o número do Logos. O número divino da plenitude, da criação, é o número 10. Metade dessa soma, 5. De acordo com o que a tarologia nos ensina, o arcano 5 se refere ao ano do matrimônio místico, a união da alma com a divindade. Na realidade, é um estado evolutivo onde o místico se consagra à sua missão acompanhado de poder e sabedoria. Vamos reconhecer novos componentes divinos em nós e fazer nossa vida ganhar nova posição, onde a serenidade nos traga júbilo, colaboração e alegria. O nosso grande ano do Papa representa a rosa desabrochada ao centro da cruz, onde identifica a estrela flamejante dos maçons, que é um pentagrama onde inscreve-se a letra G, que significa gnose, conhecimento, instrução iniciática. Essas são as colocações de um texto onde a Cristina Guedes fez para nós, especialmente para este programa, tá? E ela termina dizendo assim: espero que tenham gostado do Papa e das suas energias para 2012 e espero que todos usem bem direitinho, cintilantemente da fé. Então vejam, gente, e não é à toa que eu trouxe a Monli hoje, né, para falar de como a gente faz essa integração da energia no corpo, porque essa é a verdadeira união, né, da gente trabalhar os opostos, todas as verdades, mentiras. Mentiras são pseudo-verdades, são parte de verdades, porque a verdade a gente ainda não atingiu, né? Nós estamos evoluindo em espiral e crescendo. Eu acho que assim, esse ano, né, Mon, é o ano de uma volta, vamos dizer assim, de um anel, vamos pensar numa espiral, esse anel maior agora que a gente tem que entrar, né, amor? Sim, que é o período de transformação. Para pessoas que têm dificuldade com mudanças, com transformações... E que são bastantes, né? Nossa, a maioria. Mais acomodadas, eu sugiro ter alguma cor lilás próximo. Seja em vestuário, seja em flores, seja na cor da parede. Essa cor lilás, ele promove a transformação. Eu sei que os homens não são muito chegados a ter o quarto pintado nessa cor. É verdade, né? O homem não curte mesmo. A esposa pede para colocar, aí a gente pinta e daqui a pouco, né, daqui a um mês, ele pede para trocar. Gente, o masculino tem uma dificuldade maior ainda de mudança que a mulher. Com certeza, e a cor lilás, na verdade, é muito benéfica. Ó, tava falando da espiral, eu tô tentando desenhar aqui. Tô desenhar com o meu colar aqui. E é mais ou menos isso, gente. A energia tem um movimento espiralado, né? Então, se a gente realmente fechar e tentar sentir o nosso corpo, a gente vai sentir, inclusive, esses movimentos da própria energia pulsante. E, assim, seria isso, quando se fala de final do mundo, da apocalipse e tal, etc., nós vamos parar de girar em torno dessa espiral para passar para essa, uma acima, né?
E essa acima é exatamente isso que a gente está conversando aqui com vocês. Existem muitas e muitas e muitas dicas que a gente pode estar utilizando, o Feng Shui sempre vai estar, né? Eu acho que especificamente, irmão, o que a gente pode estar utilizando na passagem do ano para, não sei se isso existe, mas para intensificar e potencializar a possibilidade, né, dessas trocas energéticas. Durante o ano inteiro, a época mais forte, onde todas as vibrações positivas estão no ar, seria na época do final do ano. Por quê? Porque é o período que todo mundo está com mais esperanças e fé no coração. O que a gente pode fazer é pegar uma cartolina vermelha, cortar em formato circular, escrever 2012 em cima em caneta preta. Por que preto? Preto para os chineses, para os orientais, é o início de tudo, o start. Por isso que você escreve 2012 em preto. Parênteses, se você olhar para a galáxia, você vai ver escuro, tá? Ela tem muito brilho, ela é o início de tudo, ela é energia. A cor vermelho é concretização de objetivos e sucesso. O que você vai fazer com essa cartolina? Você vai escrever tudo aquilo que você quer para 2012 ou colar imagens que simbolizem os seus sonhos para 2012. Você vai colocar esse círculo dentro do seu guarda-roupa. Por quê? Todo dia de manhã, quando você abrir o guarda-roupa, você vai ver esse círculo com as suas mentalizações, com as suas vibrações do que você quer. E vai renovar para que as coisas aconteçam com mais rapidez. Agora, realizou, conseguiu, tire ou cole outra imagem por cima. Por quê? Querer é poder. Gente, vou estar preparando minha cartolina vermelha ao sair daqui. É verdade, uma coisa lindíssima que a gente também precisava dar um outro olhar são os rituais, né? A Mon está falando da cartolina, mas qualquer coisa que você se inspire, né, internamente para fazer essa aqui, olha, nós vamos estar nessa mudança. Semana entre o Natal e o Ano Novo, agora você se concentra e diz, né, escreve um outro ritual que eu acho interessante, aí não sei se o Feng Shui tem, mas é justamente o oposto do que você está dizendo. Então, primeiro fazer a queima, escreve-se tudo que eu não quero. Não quero. Está mandando embora. Né? E aí eu pego uma fogueirinha, posso ser um daqueles de incenseiro mesmo, coloco lá e queimo. Aquilo passou. E aí fazer o que você está fazendo. Não são duas geniais para compor aí? Renovação, né? E desapego. Está trabalhando desapego. Deixa o passado no passado. Vamos entrar 2012 com uma energia efetivamente diferente. E positiva. E positiva. Essa, assim, me parece, eu vi uma analogia, gente, que eu vou compartilhar com a Mon e com vocês, que é muito importante a gente estar sintonizado. Assim, parece que vai ter muito tumulto mesmo, mas nós já vivemos tumultos. Não vai ser nada diferente do que a gente vive. Notícias como foram, por exemplo, do Japão esse ano, né? Pode ser que seja alguma realidade. O fundamental é manter a tranquilidade, né? E não, a partir das coisas que a gente observa, se estimular no pânico, né? No desespero. Né? A gente sempre vai estar cuidando daquilo que estiver dentro dos nossos limites. Não é verdade, amor? É, porque o que a gente não pode mudar vai continuar igual. Mas é a sua maneira de ver. É aquela tal história do copo d'água. Ou você acha que está cheio ou está vazio. É o seu ponto de vista sobre a questão. E isso faz muita diferença quando você vibra. Tá? Eu esqueci de novo, lembrei e esqueci de novo o nome daquele japonês lá do que faz. Mas ele mostra muito isso, né? Assim, as orações e tudo é vibração num todo, seja ele qual for, porque nós vamos estar sempre falando de um parcial, tá? Então, quando o meu corpo todo vibra uma oração, ela reverbera. Sabe aquela pedrinha, né, irmão, que a gente joga na água? Vocês já ouviram isso? Ondas. Tá? Reverbera, ressonância, e é essa grande energia, frequência, que a gente vai estar alterando mesmo pela consciência. A Mon falou de uma coisa muito legal. Além desses aspectos que ela colocou de final de ano, gente, todos os rituais, existe uma concentração de energia. Então, como foi o 11-11, né? Sim. O que aconteceu? Tá vendo? Gente, aconteceu muita coisa, só que no invisível. Por quê? Porque planetariamente, muitos grupos e subgrupos estiveram vibrando boas energias. Só isso faz uma grande diferença, não é, amor? E não é só isso. Na verdade, poderia ser
Poderia ter acontecido coisas piores, só que pela vibração ela foi atenuada. Eu sempre disse em clínica e numa outra coisa, a gente brinca assim, gente, vocês já perceberam que ninguém fica explicando, justificando a felicidade ou a alegria? Né? Assim, o que a gente sempre fez? A gente repete, 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 repete sempre aquilo que nos faz mal, que continuará se repetindo. Mas quando você faz alguma coisa boa efetivamente, ela é de todos, ela não tem nome, ela não tem causador. É o foco. É a consciência, tá? Então o que a Mon está colocando é isso, assim, todos os rituais, gente, todas as situações, as coisas foram modificadas, então elas não vão ser tão noticiadas, né? Mas a consciência pode agora começar a trabalhar as boas notícias. Com certeza. E daqui para frente a gente começar a entender que a energia que circula, que o vento, que a água traz, é transformada efetivamente pelo fogo, e o fogo... Terra também, metal, né? Assim, madeira. Eu ia juntar esse vermelho que você colocou, Mon, porque eu acho muito importante, né? A gente entender essa densidade ou essa energia do laranja e do vermelho, que, se a gente pensar no fogo, né, é exatamente a transformação de um estado a outro. E para os orientais, a noiva se casa de vermelho. Por quê? Justamente um dos trajes é esse vermelho, que é esse chá dançante. Por quê? Porque é a cor da felicidade. Eu fiz Feng Shui também, com o Senja, que é uma pessoa que eu gosto muito. E eu aprendi uma coisa que eu adoro, acho muito lindo, que é o envelope vermelho. Fala um pouquinho do envelope vermelho. Então, o envelope, né, eles dão o envelope para as crianças na passagem de ano, e mesmo a gente pode fazer isso como agradecimento, gratidão, na cor vermelha, para desejar felicidade, sorte, sucesso e prosperidade. E ele fazia uma coisa, faz, né? Algo que eu acho muito interessante. Ele diz sempre que o pagamento do trabalho dele deve vir num envelope vermelho. E coloca-se lá e ele recebe. Ele não abre, por quê? É isso que a Mon acabou de falar. Gratidão. Gratidão, perdão são palavras magníficas, né? Para a gente iniciar e trabalhar 2012 em todos os dias. E a cor vermelha, ele não abre também, por quê? Porque na verdade o importante não é o valor. O importante é essa relação, né? Essa energia, esse gesto da gratidão que está envolvendo tudo. A materialização da gratidão. Sim. Né? Lembrando que dinheiro também é um elemental. Tá? E dinheiro é bom. Claro. Vai precisar a gente também modificar a nossa utilização, porque até hoje ele não foi tão legal, mas não o dinheiro, o uso dele. Bom, muito, muito obrigada. Eu queria suas últimas considerações aos nossos web espectadores. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, acessem, mandem perguntas que a gente vai responder tranquilamente. Muito obrigada, eu adorei estar aqui com vocês. Você tem um site, um e-mail que você queira divulgar? O meu e-mail é monliu, monliu, @uol.com.br. Gente, um 2012 assim, repleto de energias de serenidade, de boa e de muita transformação. Vou agora dar a vocês a dica de finalzinho de desejo do Giovanni. Que seus amigos leais se multipliquem, que o carinho resida em seu caminho, que a felicidade adoce o seu coração. Sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer e pode ser. Clarice Lispector. Um bom caminho se abra para vocês todos, para nós todos, em 2012. Obrigada, até mais. Namastê. Namastê.